Fala galerinha, professor Rafael Veloso aqui de Química. Vamos falar hoje sobre introdução orgânica, o que é orgânica, como é que começaram os estudos sobre orgânica. E a história conta o seguinte, que o Jacob Berzelius, no século XIX, lançou a seguinte teoria, a teoria da força vital. O que esse homem acreditava? Ele acreditava que compostos orgânicos só poderiam ser produzidos a partir de seres que tinham vida. Então, por exemplo, se na sua urina tem um composto chamado ureia, esse composto chamado ureia só pode ser produzido por algo que tenha vida, né? Algo que tenha o que o Berzelius chamou de força vital. Sem essa energia, esse composto, a força vital, não seria possível produzir algo, certo? Que veio de um composto de um ser vivo. Então, o ser vivo ele adicionava essa força vital nos compostos, né, que ele produzia, joia? Então, Jacob Berzelius ele tinha esta teoria. E depois do Jacob Berzelius veio um cientista chamado Friedrich Wöhler. Esse camarada, esse Friedrich Wöhler, que aqui está a fotinha dele, ele foi o primeiro cientista a conseguir sintetizar um composto orgânico, né? Foi mais ou menos na mesma época, aí, uns 30 anos depois do Berzelius, o Wöhler conseguiu sintetizar esse primeiro composto orgânico. E ao sintetizar esse composto orgânico, ele gerou uma verdadeira revolução na ciência, tá? Como que ele fez isso? Ele pegou um composto inorgânico, que não vinha de um ser vivo, que não tinha nada a ver com vida, chamado cianato de amônio. Ele pegou esse cianato de amônio e começou a aquecer esse cianato de amônio. Esse triângulo a gente usa quando a gente vai aquecer alguma coisa. E ao aquecer o cianato de amônio, né, aconteceu uma reação química, um processo de transformação química, e esse cianato se tornou em ureia. E ureia era um composto conhecido, né, por ser obtido a partir de urina, a partir de um ser vivo. Então, o Friedrich Wöhler ele colocou por terra a teoria do Berzelius da força vital. E ao fazer isso, ele enviou, né, cartas à comunidade científica toda, e aí estudos sobre química orgânica começaram a ser realizados. E aí, depois do Friedrich Wöhler, né, hoje, atualmente, mais de 90%, diria mais de 95%, 96% dos compostos conhecidos são da parte orgânica da química, são da parte orgânica, tá? Dentre esses estudos, um deles foi extremamente importante para o desenvolvimento do que a gente chama hoje de química orgânica. Foi o Auguste Kekulé. O Kekulé, ele lançou alguns postulados. Kekulé é esse cara aqui com essa barba bem diferente, né? E dentre esses postulados, resumindo para vocês, ele descobriu o seguinte, que o carbono, ele tem a capacidade de fazer 4 ligações equivalentes. Então o carbono ele pode se ligar a 4 compostos diferentes. Então o carbono ele pode se ligar a um composto em cada extremidade, ou então ele pode se ligar a 2 aqui e 2 aqui, ou ele pode se ligar a 3 de um lado e a 1 do outro. Ele tem a capacidade de fazer 4 ligações diferentes, ele pode ainda se ligar a 2 aqui e mais 2 aqui, tá? Então isso foi descoberto pelo Auguste Kekulé. Além disso, o Kekulé também, ele descobriu que o carbono pode formar cadeias, que é uma capacidade de poucos átomos da tabela periódica, né? Alguns da família 6A ali tem essa capacidade, né? Mas o carbono ele tem a capacidade de formar cadeias enormes, né? Sem limites. Então, um carbono pode se ligar a outro carbono, que pode se ligar a outro carbono. Então, ele tem essa capacidade de formar cadeias e ele faz sempre 4 ligações. As ligações que faltarem em uma estrutura orgânica, a gente completa elas com hidrogênio. Então, esse carboninho aqui, ele tem que fazer 4 ligações. Ele já fez uma aqui. Então, ele tem que fazer mais 3 com os hidrogênios. Então, 1, 2 e a terceira aqui com hidrogênio. Agora, ele fez 4. 1, 2, 3... 4 ligações, tá? Então essas foram as descobertas do Kekulé. E a partir dessas descobertas foi necessário, para entender melhor as funções orgânicas, como que a química orgânica se comporta, foi necessário classificar esses carbonos. Então a gente classifica como carbono primário, o carbono que se liga a um ou a nenhum carbono. Secundário é o que se liga a 2 carbonos, terciário é o que se liga a 3 e quaternário é o carbono que se liga a 4 carbonos, tá? Essas classificações a gente vai fazer com essa legenda que está aqui, ó, na imagem, né? Então, vermelho vai ser o carbono primário, amarelo secundário, verde terciário e azul quaternário. A gente vai classificar de acordo com essa classificação aí, esta cadeia carbônica aqui de início, tá? Então, em vermelho é o carbono primário. Vamos ver nessa estrutura que aqui está qual carbono que é primário, né? Esse carbono que está na extremidade aqui, ó, ele só se liga a um carbono que é este.
tá? Então ele é um carbono primário. Esse da estrutura aqui também, este aqui também, esse só se liga a um, só se liga a um carbono, só se liga a um carbono. Então os carbonos primários são estes. Vamos agora para os secundários, que a gente vai grifar de amarelo, tá? Esse carboninho aqui, ele se liga a dois carbonos, este do canto e este outro aqui. Então ele é considerado um carbono secundário. Esse aqui também é secundário e este também é secundário. Os demais carbonos, gente, eles são carbonos quaternários, tá? Então aqui não, nessa molécula específica que eu escolhi, você não vai ter um carbono terciário. Então vamos desenhar uma outra estrutura aqui, ó, só para ficar bem exemplificado, ó. Eu tenho um CH3 que se liga a um oxigênio. Aliás, vou colocar um CH2 aqui primeiro. Se liga a um oxigênio, aí se liga a um carbono só, que vai se ligar a CH3 e CH3. Vamos tentar classificar, então, os carbonos dessa nova estrutura. Carbonos primários, então, nós vamos ter esse aqui da ponta, ele só se liga a este carboninho aqui do lado, tá? Então, ele é um carbono primário. Esse segundo carbono também é primário, porque, olha só, por mais que ele se ligue a um oxigênio aqui, ó, oxigênio não é carbono, tá? E essa classificação é para se liga a 1 ou 0 carbonos, tá? Então esse aqui ele se liga só a um carbono, então ele também é um carbono primário, beleza? Esses outros aqui também são carbonos primários, joia? Esse carbono que está no meio, gente, ele vai ser um carbono terciário, olha. Ele se liga a 1, 2, 3 carbonos, então ele é considerado um carbono terciário, tá? Não se engane, essa classificação é só para carbonos, não vale oxigênio, não vale hidrogênios, são só os carbonos, tá? Então, como eles foram descobrindo cadeias carbônicas cada vez maiores, ficava inviável colocar número de carbonos, hidrogênios. Então, várias maneiras de apresentar essas cadeias carbônicas foram sendo geradas, né? A primeira delas é a fórmula molecular convencional, que mostra apenas quantos átomos de carbono e quantos átomos de hidrogênios você tem em uma estrutura. Só que esta fórmula molecular, ela acaba sendo limitada, porque ela não mostra como essas ligações são feitas. E é essencial para a gente entender o comportamento dessas moléculas, a gente entender como esses carbonos eles são ligados. Porque se eles se ligam de uma maneira, eles vão acabar formando um álcool, que tem uma característica física. Se eles se ligarem de outra maneira, eles podem formar, por exemplo, um éter, ou um aldeído, ou um ácido carbônico. E cada função dessa vai ter um comportamento específico dentro da química orgânica, tá? Então, uma outra forma de apresentar que você tem 7 carbonos e 12 hidrogênios é você mostrar como esses carbonos e esses hidrogênios estão ligados, tá? E neste caso aqui, a gente mostrou isso por uma fórmula que a gente chama de fórmula estrutural plana. Por que estrutural? Porque mostra a estrutura. Por que plano? Porque não está mostrando em 3 dimensões, está mostrando de uma forma plana. Esse carboninho aqui, por exemplo, ele poderia ser apresentado assim, ó, como um carbono e 3 hidrogênios. 1, 2, 3 hidrogênios. Só que para não dar esse trabalho todo, às vezes a gente coloca H3C ou CH3, tá? Dá na mesma. Geralmente, quando o carbono está ligado na ponta da esquerda, né? Na esquerda aqui, a gente coloca H3C. Quando esse carbono está mais para o lado do direito, a gente coloca CH3, tá? Perceba que cada linha dessa aqui, gente, ó, vai mostrar uma ligação simples. Se eu tenho 2 linhas, então é uma ligação dupla, tá ok? Em cadeias que são muito grandes, é comum a gente mostrar na fórmula, na verdade, estrutural apenas, onde a gente omite os carbonos, omite os hidrogênios, porque às vezes fica muito cansativo demonstrar uma molécula desse jeito aqui, ó. Então a gente mostra os carbonos, a estrutura, nesse outro formato aqui, ó, onde cada extremidadezinha vai ser um carbono. Então aqui nós temos um carbono, outro. Aqui mais um, aqui mais um, aqui mais um, aqui mais um. E como a outra estrutura estava formada, cada linha dessa aqui, ó, vai ser uma ligação. Então aqui nós temos uma ligação, 2 ligações, a outra ligação. Aqui nós vamos ter uma ligação dupla, ó. Uma que está paralela com a outra, ó. Uma paralela com a outra, tá? E como o carbono tem que fazer 4 ligações, então esse carboninho tem que fazer 4, como ele só fez uma ligação aqui, ó. Esse carboninho só fez uma ligação. Então as outras ligações dele, a gente subentende que vão ser feitas com hidrogênios, tá? Uma outra opção de apresentar essas estruturas é pela fórmula de paus e bolas. Cada bolinha vai ter uma cor característica que corresponde ao seu átomo, ao seu elemento em específico. Então a bolinha preta ela é de carbono, a bolinha cinza é de hidrogênio e tem outras cores também.
Por exemplo, bolinha verde seria cloro, tem as outras cores, tá? Para apresentar a dificuldade que às vezes a gente tem de representar uma molécula desse tipo aqui, ó, com essa estrutura, uma molécula muito grande, eu vou mostrar para vocês a fórmula da testosterona. Deixa eu ver se eu tenho ela salva aqui. Olha aqui, essa aqui é a fórmula da testosterona. Então tem muito carboninho aqui, ó. Imagina se você tivesse que apresentar todos esses carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 carbonos. Então você teria que colocar esses 19 carbonos e os seus hidrogênios, ó, um hidrogênio, dois hidrogênios. Então ficaria muito cansativo, tem moléculas que são muito maiores do que isso. E aí a gente apresenta nessa forma estrutural por causa disso, para tentar simplificar, para tentar facilitar o entendimento, tá? Então essa foi a introdução orgânica, galera. Qualquer dúvida, estamos aí, pode mandar comentários aí, tá? Valeu!